de direitos humanos. A gente já discutiu muito aqui, Raquel, a questão de tempo, de cárcere, essas coisas e tal. E o que o pessoal fala muito aqui é da nossa Constituição, né? Que infelizmente deixa a desejar. O pessoal fala que é uma Constituição muito antiga, tá na hora de mudar, já passou da hora de mudar. Que muita gente comete o crime já sabendo que não vai acontecer muita coisa e que um dos problemas é justamente a Constituição por não fazer aquela pessoa que cometeu o crime realmente cumprir com o tempo ali de condenação, né? Você também vê isso como um dos problemas? Eu vejo que a gente vive num país, num Estado democrático de direito, com muitas garantias de direitos humanos, que é muito salutar numa democracia, mas existe um excesso de direitos para os criminosos e uma ausência de direitos para aquele que combate o crime. Então, quando a gente vê que aquele criminoso, ele está cada vez com mais direitos e o policial, que deveria ter a presunção da legitimidade e da legalidade ali, ele é questionado a todo instante. Existe uma presunção, a presunção de idoneidade é do policial, não é do criminoso. Então, a todo instante o policial ele é questionado, ele é colocado em xeque, ele é sabatinado também, ele é julgado e se questiona a legalidade do trabalho. Fica impossível. Existe a lei de abuso de autoridade, existe aquela vigilância constante da atividade policial. Então, muitas vezes, inibe o trabalho, porque até o mesmo policial vai falar assim, poxa, eu estou exercendo a minha atividade, estou combatendo o crime, mas porventura, por uma interpretação, de repente, da defesa, eu posso me prejudicar? Para que isso? Então, é um sistema em que existe um excesso de direitos e garantias para aqueles que praticam o crime, que infringem o Estado democrático de direito, e aqueles que têm que proteger estão desamparados. É essa a minha visão. Meu Deus, é muita coisa a favor do... Então, trocando em miúdos aqui, trazendo para nossa Zona Leste, parece que os valores são invertidos, né? Exatamente. Uma deturpação de valores completa. Exatamente, são invertidos e o jogo se inverte rápido. Sim. Como assim? Ele tá ali para proteger e aí daqui a pouco ele tá ali como acusado. Né? Não, como e já falamos da questão salarial, Exato. Falamos de várias questões, ainda tem mais essa questão que é uma coisa que complica ainda mais o trabalho, né? Então, aí ele olha o quê? Pô, já tô colocando minha cara aqui, eu vou usar esse termo, tá? Tô colocando minha cara aqui para combater o crime, já ganho mal. E ainda daqui não a pouco... Não tem condição de trabalho. Não tem condição de trabalho, né? A minha viatura tá com o pneu careca, tá com a embreagem amarrada, vou chutar, a embreagem amarrada no barbante. E peraí, e aí quer dizer que daqui a pouco ainda eu posso sair como vilão e ainda responder por isso? Você não tá brincando, não. Fica Existe difícil, embreagem amarrada no barbante, existe aquele negócio amarrado. Ele tá falando isso que ele sabe. Quantas vezes ele já não amarrou? A única diferença é que ele não tava não era policial, mas ele já amarrou muito o barbante. Que sacanagem, cara. Como é que pode? De brincadeira. Tem muita... E aí, Raquel, o que a gente sabe, como eu falei no começo do podcast, é o que a gente vê por fora, né? E o pessoal tem muita curiosidade de saber realmente o que acontece lá dentro. Então, por exemplo, quando a gente fala que a pessoa que está cometendo o crime tem muito benefício, até mais de quem está combatendo, o que a gente sabe é o que a gente vê, mas eu tenho certeza que tem muita coisa que o pessoal não sabe de benefício que a pessoa que está cometendo o crime tem. Agora, deixa eu só pegar um ganchinho aí, para não deixar passar batido. O que acontece de que as pessoas já comentaram aqui, o lance de... A pessoa vai cometer o delito e ela sabe, réu primário, etc. Então, pô, qualquer coisa... Já calcula. Vou tirar uns dias lá. Já calcula. Por exemplo, vou tirar uns dias, não vai dar nada, daqui a pouco eu tô na rua de novo. Se eu tô lá, vou ser bem alimentado, etc, etc. Agora, se o camarada sabe que se ele cometer o delito, ele vai ficar 15, ele vai ficar 20, ele vai ficar 30... Vai cumprir de ponta a ponta, né? Como o pessoal acho que ele vai pensar pelo menos 2 vezes antes de tirar a vida de uma pessoa, né? Opa. Sim, concordo com você. Eu acho que a legislação, em muitos aspectos, ela é falha, ela é fraca. Depois eu vou falar um exemplo, por exemplo, que eu acho que é péssimo. Pode falar. Mas só para concluir a sua linha de raciocínio, que as pessoas não sabem o que acontece. Não tenho noção. Eu acho que assim, a gente também não pode ver por um aspecto completamente
A gente não pode viver em estado do direito penal do inimigo, ou seja, todo mundo que supostamente praticou o crime é o inimigo. Claro que a gente não pode ver dessa forma, porque muitas vezes, como delegado de polícia, por exemplo, às vezes chegou lá conduzido pelos policiais militares, no caso, um suposto criminoso furtador de pneu. Chegou lá, era um coitado de um morador de rua que estava ali numa carroça, o pneu tinha sido furtado a mais de 4 quilômetros, ele estava numa carroça e pelo lapso temporal era impossível ele ter furtado aqueles pneus e o pneu não tinha numeração, não tinha nada. E a dona da loja falou que viu ele ali furtando. Então, assim, era sem impossível. prova nenhuma, né? Então, assim, como que você também já vai pré-julgar se não tiver o primeiro garantidor ali da legalidade, né? Então, a gente tem que ser também, ter um olhar, não um olhar já condenatório para quem é dirigido ali como suspeito. A gente tem que ter essas garantias. Mas, muitas vezes, essas garantias são exageradas. É isso que eu vejo. Garantias a gente tem que ter, senão a gente estava numa ditadura completa, qualquer um seria conduzido na delegacia, tacado no cárcere e sem direito à defesa. Isso eu sou completamente contra. Eu acho que a gente tem um crivo legal, porque a gente acha que o bandido bom é bandido morto a partir do momento em que o acusado não é o seu filho, não é o seu tio, não é o seu irmão. E se a gente vive num estado democrático, o bandido vivo, o bandido bom não é aquele morto, é aquele que a gente viu realmente, imputou o fato e ele é o criminoso. Imagina se um cara que é conduzido à delegacia já é pré-julgado por todos na sociedade, a gente chega lá e descobre muito tempo depois um erro, né? Que a gente vê o tempo todo. Então, assim, a gente tem que um pouquinho separar, porque muitas vezes as pessoas mais desamparadas, que não têm o poder aquisitivo para contratar um excelente advogado, eles ficam ali jogados, muitas vezes injustiçados. Então, o delegado de polícia tem esse papel, e eu vou falar mais, é muito mais difícil eu não prender em flagrante, muito mais difícil eu não prender do que prender. Para mim, é muito mais fácil que alguém que é conduzido até lá, eu faço flagrante tal, automaticamente, mecanicamente, vaza. Porque ali não tem nem o que, né? Agora, se eu não vou prender, eu tenho que fazer toda a fundamentação, colher todo o conjunto probatório ali para embasar que, de repente, por que eu não estou prendendo em flagrante e que eu não seja colocada como suspeita ali no primeiro momento. Então, muitos, de repente, acham mais fácil prender, mas não é esse o papel do delegado. O delegado ele tem que apurar ali o primeiro crivo ali da legalidade. É flagrante, sim? É justiça ou não é? O cara cometeu o crime ou não cometeu, né? Agora, no seu caso, por exemplo, os crimes. Ameaça. Ameaça aqui é o quê no Brasil? É um nada jurídico. Eu vou te matar, eu vou te estuprar, eu vou te cortar. É um nada jurídico. Mas a gente não está falando num crime grave? Sim, quando que eu, que estou te ameaçando, vou ser punida? Quando eu te esquartejar, quando eu te matar e quando eu te estuprar. Então, aqui no Brasil, a gente espera agir, espera a prática daquele crime mais grave para agir. Nos Estados Unidos, não. Se você tem um crime desse, você já vai ser encarcerado, entendeu? Então, é uma situação em que a gente tem que rever alguns valores e ali cabe os nossos legisladores.